Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 até onde der, né? Que relata: a lei é impotente para salvar. Que lei é essa que é impotente para salvar? Alô, adventista? Você tem algum adventista aí? Tem algum das testemunhas de Jeová aí? Presta atenção na leitura, né? Alô, testemunha de Jeová. Alô, igreja do sétimo dia, adventista do sétimo dia. Presta atenção na leitura, meus irmãos. Vamos prestar atenção na leitura, né? Olá, obrigado pelo bastão, Deus abençoe. Olá, Antônio, bom dia, que Deus abençoe. Gálatas 3, versículo 1. A lei de Moisés é impotente. A lei de Moisés é impotente para salvar. A lei de Moisés é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Então, todo aquele que estava seguindo nesse tempo aí a lei de Moisés, é esse povo que seguiu ela ao pé da letra, não os rebeldes, né? Não os rebeldes, não, porque o povo israelita foram rebeldíssimos até hoje, né? Olá, Ferreira, bom dia. O povo israelita são rebeldíssimos, e mais rebelde ainda é o povo da tribo de Judá, que nesse tempo aqui se chama judeu, né? Eu vou botar óculos por causa da minha vista. Então, a lei de Moisés é impotente, não tem potência alguma, não tem força alguma para a salvação dos cristãos de hoje, nem daquele tempo lá atrás. Mas ela conduzia a Cristo. Essa lei de Moisés conduzia a Cristo, né? E a fé. Por que ela conduzia a Cristo? Porque o povo que se rebelou contra Deus lá atrás, o povo que era seguidor da lei de Moisés, 90% que era seguidor da lei de Moisés, ele se passou para a legião do mal, né? Se passaram para a legião do mal. Olá, Sena Martins, bom dia, né? Se passaram para a legião do mal. E foi por isso que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para resgatá-lo, para resgatar um povo que era de Deus, a herança de Deus. Isso está escrito de Êxodo para cá, que esse povo era a herança de Deus, mas eles se rebelaram contra Deus, né? Naquele tempo atrás, antes de Cristo vir, e esse povo foi dado para Cristo resgatá-lo da legião do mal, da legião de Satanás, mas Cristo não conseguiu. Eles acabaram matando Cristo, que é o povo da tribo de Judá, os israelitas e os outros. E era uma parte de 90% dentro, abandonaram Deus e estavam na legião do mal. Os outros 10% caminharam até Cristo pela lei de Moisés, na obediência, na obediência da lei de Moisés. E vamos ler agora. Paulo falando, presta atenção, adventistas, presta atenção, testemunha de Jeová e muitas outras igrejas falsificadas por aí. Aliás, a mais 99,99% das igrejas dos dias de hoje são igrejas falsas, né? São igrejas falsas. Me perdoe, né? Primeiramente, me perdoe por eu falar essas coisas para vocês, né? Mas é a verdade. Essas igrejas que tem por aí são falsas. Os seus pregadores são de Satanás, né? São de Satanás, porque todo aquele que profere mentira é de Satanás. Satanás é o pai da mentira, né? Por isso
que eles são de Satanás, e os membros da igreja deles que compatuam com ele também são de Satanás. Mas, se ele um dia vier e se arrepender dessas práticas erradas que cometem, pedir perdão ao seu próximo, ao seu inimigo e a Deus depois, se batizar na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, eles podem vir ter salvação, né? Essa é a realidade, né? Olá Vieira, olá Thalia Vieira, né? Amália Vieira, não sei, é o nome desse aí, eu sei que é Vieira, não sei de quê. Bom dia. É porque meu celular não dá para ler por causa da pecinha aqui que segura ele. Eu vou até afinar ela para ela ficar mais fácil de eu ler. Então vamos ler, preste atenção na leitura, porque senão você não vai aprender, né? Preste atenção. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 1 até não sei quando, tá? Vamos ler. A lei é impotente para salvar as nossas almas, para dar a vida eterna. A lei de Moisés é impotente para nos levar à salvação, mas conduz a Cristo, que vai trazer a salvação. Está entendendo? Ó insensato Gálatas, né? Ó insensato Gálatas, Paulo falando. Quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Antes, né? Porque o povo da Galácia, né, que seguia a igreja de Deus, eles receberam a lei de Cristo, eles receberam a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo que foi dado por Deus, né? Olá Maria 7718, bom dia, que Deus abençoe. Então, esse povo foram batizados na verdadeira igreja, esses Gálatas, mas alguém de fora está falando alguma coisa para ele que está fascinando ele. É como nos dias de hoje. Nesse tempo lá atrás, já havia pastores, já havia igrejas falsas, além da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Isso lá atrás, né? Depois de Cristo voltar para casa, essas igrejas foram evoluindo, né? E como está escrito aqui, Paulo está chamando os Gálatas de insensato, porque alguém está fascinando ele em outra pregação, em outro evangelho, que não é o verdadeiro, como nos dias de hoje, com os falsos pastores. Isso também está acontecendo. Olá, Anjos 146, bom dia. Né? Então, ó Gálatas, insensato, que vos fascinou a vós? Quem vos fascinou a vós? Paulo está perguntando a ele, né? Antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado, né? Porque eles atenderam para a doutrina de Cristo, né? Só isto quero saber, Paulo está perguntando, quer saber dele, porque é que está fascinando ele. Obrigado aí pelo bastão, né? Quem é que está fascinando? Os Gálatas, né? Que eles não querem mais a doutrina de Cristo. Só isto que quero saber, quem é que está fascinando vocês, que não quer mais a lei de Cristo. Foi por obra da lei que recebeste o Espírito? Paulo está perguntando a ele. Foi por obra da lei de Moisés, né? Foi por obra da lei de Moisés que recebeste o Espírito, ou por ouvir com fé? Quando eles ouviram com fé, foi a lei de Cristo, foi a doutrina de Cristo, né? Será que é padecer? Eles padeceram depois que receberam a doutrina de Cristo, os mandamentos, né? Esses Gálatas aí que não estão querendo se desviar, eles padeceram, né? Sofreram
como Cristo sofreu, como Paulo ainda continua sofrendo por pregar a lei de Cristo e a doutrina. Ele está dizendo: será que padeceste tantas coisas em vão? Está falando, perguntando a ele, né? Para esses Gálatas aí que está fascinado com outro evangelho que estão dando a ele, e não o verdadeiro. Eles estão fascinados. Será que padeceste? Eles padeceram quando receberam a verdadeira doutrina. Passaram fome, passaram sede, apanharam, né? Se é que isto foi em vão, né? Paulo está dizendo aí. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, né? E que opera milagre entre vós, acaso o faz pelas obras da lei, né? Que é a lei de Moisés? O faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Né? Porque a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, é dado para nós ouvir. E a ouvir, guardar em nossos corações, né? Com pureza, com sinceridade, com amor puro, para poder alcançarmos a salvação, a vida eterna, né? Então, Paulo está perguntando: o que é que está acontecendo? Vocês padeceram e agora vocês estão pensando que foi por causa das obras da lei de Moisés ou pelo ouvir com fé? Porque ao ouvir a lei de Cristo, a doutrina, com fé, é obedecer. Porque a fé não é a pessoa chegar e dizer: ah, eu tenho fé. Não, a fé é a obediência, né? A fé aqui, na palavra de Deus, é a obediência à lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos de Cristo, dado por Deus para seu povo nessa época aí e para nós nos dias de hoje, né? É assim, né? Assim como Abraão creu a Deus, né? Abraão acreditou, creu é ter fé, crer é obedecer aquilo que Deus ordena. Abraão é quem se encarregou de carregar a legião de Deus, né? A sua descendência, para carregar a legião de Deus, né? Foi Abraão quem carregou a legião de Deus, né? E os seus sucessores até nós nos dias de hoje. Obrigadinho aí pelo bastão, meu amor, obrigado. Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ele acreditou, né? Abraão acreditou em Deus, ele teve a fé pura, né? Com amor sincero no seu coração, com obediência. Isso foi o ato de Abraão, por isso ele é imputado com justiça, né? Sabei, pois, que os que são da fé, né? Abraão era um da fé, que obedecia a Deus. Ele obedeceu a Deus. No dia que Deus disse: vai e leva teu filho Ismael para a gente queimar ele lá, ele levou, eu não quis nem saber. Ele levou, pegou o menino e levou para queimar, por obedecer a Deus, né? Sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão nos dias de hoje. Por quê? Porque crê, porque obedece a Deus, né? Isso é falando na época do apóstolo Paulo, lá atrás, há 2000 anos atrás. Sabeis, pois, que os filhos, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão, porque tem fé, porque obedece, porque acredita, né? Na voz de Deus, no mandamento de Deus. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Em Abraão seria abençoada todas as nações. Mas também não foi isso que aconteceu, né? Porque a nação israelita se tornou rebelde,
abandonou Deus, foi atrás da palavra do homem e não da de Deus. O povo da tribo de Judá desobedeceu muito mais ainda, foi atrás da palavra do homem e não da palavra de Deus, e os outros também, né? E se apartaram de Cristo. Eles se apartaram de Cristo até os dias de hoje. O povo israelita e todos os outros são apartados de Cristo até os dias de hoje, pela desobediência, né? De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão é crente, Abraão, ele creu, ele obedeceu, né? Pois todos quantos são das obras da lei, presta atenção, adventista, testemunha de Jeová, né? E todos vocês que querem colocar a lei de Moisés para os cristãos de hoje, né? Não se deve colocar. Por quê? Vou dizer agora. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, todas as pessoas que querem obedecer à lei de Moisés, hoje estão debaixo de maldição. Por quê? Porque Cristo se fez maldição pelo aquele povo da época, né? Cristo se fez maldição. Então, todo aquele que quer seguir a lei de Moisés é amaldiçoado. Não é eu que estou dizendo, não, eu estou lendo aqui. Pois todos, não é um só não, é todos. Pois todos quantos são das obras da lei de Moisés estão debaixo da maldição. Porque escrito está, obrigado aí pelo... Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Porque Paulo está dizendo essas coisas. Porque eles são amaldiçoados. Isso é o povo israelita, o povo da tribo de Judá, as outras tribos que se tornaram rebeldes, os gentios que conviviam com ele, que tem a lei de Moisés, mas desobedeceram, foram para o lado de Satanás. Por isso, eles são amaldiçoados, né? Porque eles não cumprem a lei de Moisés, né? Não faz o que está escrito na lei de Moisés. É evidente que, presta atenção, é evidente que pela lei, a lei de Moisés, é evidente que pela lei de Moisés ninguém é justificado diante de Deus, né? Ninguém é justificado. Olá, Luzia, bom dia. É evidente que pela lei de Moisés ninguém é justificado diante de Deus. Estão vindo aí, vocês que são adventistas, vocês que são testemunha de Jeová, estão vindo isso aí? E outro, os de hoje, os evangélicos, né? De todas as igrejas falam, estão vindo isso aí, estão vindo, né? Vocês são amaldiçoados, não é eu que estou dizendo não, é Deus que está dizendo que vocês são amaldiçoados. Olá, Pedro Ribeiro, bom dia. É evidente que pela lei de Moisés ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque são pessoas injustas. E o justo viverá da fé, né? O justo viverá da fé. Quem é esse justo que viverá da fé? Aquele que seguiu a lei de Moisés ao pé da letra, que foi só uns 10%. Até Cristo chegar. Eles foram conduzidos até Cristo, né? Só uns 10% que conseguiu ser conduzido até Cristo por obediência da lei de Moisés. Então, esse que conseguiu ser conduzido pela lei de Moisés até Cristo,
a lei de Moisés sai de lado, eles entram na lei de Cristo, que é a lei da fé, que é a lei de obedecer a lei de Cristo e a doutrina para a vida eterna. Porque a lei de Moisés é a lei que mata, é a lei da pedra, é a lei das obras. E a lei de Cristo não. A lei de Cristo é espiritual, é a lei da salvação, é a lei da vida eterna, né? É diferente da lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés não se encontra em vigor para o dia de hoje, para o verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Obrigado aí pelo bastãozinho, tá? Entenderam? É isso. Então, que Deus não vai justificar a esse povo lá de trás, israelita, que seguiram a lei de Moisés, que querem ficar nela. Não vai. Cristo vai justificar o que receber a nova aliança, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo que Deus mandou. E isso tudo é a verdadeira igreja, a igreja de Deus, que Cristo morreu por conta disso, né? Cristo morreu por causa da sua lei, da nova aliança. Cristo morreu por causa dela. Cristo morreu por causa da doutrina que ele trouxe. Cristo morreu por causa do mandamento que ele trouxe do Pai, que o Pai mandou. Ele dá para o povo que era dele e deixou para nós. Cristo morreu por causa disso, né? Cristo não morreu por nós, não. Cristo não morreu por nós. A gente nem lá estava, a gente nem era nascido ainda. Cristo morreu para o povo israelita. Cristo morreu para o povo da tribo de Judá e todas as outras, e os gentios que conviviam com ele. Deus deu esse povo para Cristo resgatar, só que eles não quiseram e mataram Cristo. Então Cristo morreu por eles, porque Cristo veio resgatar eles, e eles não aceitaram a nova lei, a doutrina e os mandamentos. Por isso que mataram Cristo, né? Aí quando Cristo está morrendo, muita gente pensa que essa palavra é para todos nós. Não é. Cristo diz lá na cruz, já no seu último suspiro: perdoa-nos, Pai. Perdoa quem? Perdoa o povo que está matando ele, o povo que não aceitou a sua nova lei e a doutrina e os mandamentos. Cristo está pedindo perdão para eles lá, muito atrás, né? Muito antes de Paulo. Paulo está falando dessas coisas aqui porque está escrito. Aí eu vejo os irmãos dizer: ah, Cristo veio para morrer por nós. Não, Cristo não morreu por nós, não. Cristo morreu para o povo israelita. Cristo morreu para o povo da tribo de Judá e todas as outras que eram rebeldes demais, abandonaram Deus e foram para a legião de Satanás. E esse povo era herança de Deus, era o povo de Deus. E esse povo foi dado por Deus a Cristo, para Cristo resgatá-lo. Essa é a verdade. Seguindo, como a lei de Moisés não é justificada, né? Ora, a lei não é da fé, mas o que fez estas coisas por ela viverá, que é o que seguiu a lei de Moisés. Ele vai viver, porque a lei de Moisés conduziu o verdadeiro israelita até Cristo. O que cumpriu a lei de Moisés chegou até Cristo. E quando ele chega até Cristo, ele deixa a lei velha e aceita a nova lei, se batiza, né, é perdoado os seus pecados, e aí ele vai seguir a igreja de Deus. Cristo nos resgatou, presta atenção, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei maldita é essa? A lei de Moisés. Ah, mas a lei de Moisés foi dada por Deus. Foi, mas não presta. Não prestava, porque
era a lei da morte, era a lei da pedra, era a lei que matava. Obrigado aí pelo bastão, obrigado, Deus abençoe, né? É a lei da pedra, é a lei que mata, é olho por olho, dente por dente, né? A lei de Cristo é muito diferente da lei de Moisés, né? A que o verdadeiro cristão deve seguir com amor puro no coração, com sinceridade, obediente à lei de Cristo, à doutrina e os mandamentos, para poder alcançar a vida eterna. Alcançar, não é que nós estamos salvos. Eu vejo vários crentes, né? Vários evangélicos das igrejas falsas, seguida pelos pastores de Satanás, dizer que está salvo, né? Não tem ninguém salvo ainda, não. Estamos trabalhando para ir para a salvação. Eu, pelo menos, eu estou fazendo de tudo para ver se Deus me acha digno, né, de ir para o mundo habitável dele. Como eu estou fazendo isso? Não fumando, não bebendo, para chegar em casa bêbado, meter o pau na mulher, nos filhos, gastar o dinheiro da feira, né? Não adulterando, né? Não se prostituindo, não andando com mentira, com falsidade, enganando o povo, falando mal dos outros, tendo inveja, matando, roubando. Tudo isso, cada um que deixa de fazer essas coisas, se batiza, perdoa a quem a ofendeu, perdoa quem ofendeu, né? Tudo isso faz parte da caminhada para a salvação. Aquele que quer obedecer à lei de Cristo, os mandamentos de Cristo. Não usa brinco, não usa piercing, não faz tatuagem. O que tem conhecimento, esses são os que têm conhecimento da doutrina de Cristo. Essa pessoa, ela não bota batom, não usa brinco, não usa piercing, nem faz tatuagem, nem adultera, nem mente, nem rouba, etc. A pessoa que tem o conhecimento da lei de Cristo e da doutrina de Cristo, e que vive dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Mas as igrejas de Satanás, com falsos pastores, a mulher anda de roupa arrochadinha, desenhando o corpo, usa batom, faz tudo, né? Anda mostrando os peitos, tudo isso. Aí ainda tem gente, eu vi uma irmã, mas não é a roupa que faz o monge, não. Não tem isso? Não tem alguém que diz? Não é a roupa que faz o monge, não. Não é não, é. Tu acha que Deus está gostando de tu andando por aí com os peitos de fora, a barriga de fora, mostrando a bunda e as pernas, causando pecado no homem? Tu acha que Deus está se agradando disso, é? Tu acha, é? Tá não, meu amor. A mulher tem que se vestir decentemente e com honra. A mulher deve se vestir decentemente, né? É para não estar causando pecado no homem. Você anda aí com a bunda de fora, os peitos de fora, você está causando pecado, né? Outra coisa, como eu li anteriormente lá em 2 Coríntios, capítulo 15, em diante, uma pessoa faz o bem, né? Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu vivo fazendo bem, eu ajudo o próximo, né? Eu dou dinheiro àquele que está precisando, eu dou de comer àquele que está com fome. Obrigado aí pelo bastão, né? Eu dou, mas ele faz as bondades todinha, essa pessoa faz essas bondades todinha, mas o outro lado está na farra, está fumando, está bebendo, está se embriagando, está adulterando. Ninguém vai servir a sua bondade para nada, não serve, né? Não serve. Se você faz o bem de um lado, né, ajuda o próximo, né, dá de comer a quem tem fome, mas o seu outro lado faz tudo errado, contrário a Deus, você está perdido do mesmo jeito. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso para julgar você não, mas presta atenção. Cristo, Jesus Cristo, é Filho de Deus, né?
Jesus Cristo é filho de Deus. Belial é filho de Satanás. Aí o que é que Cristo disse? Isso é lá em Coríntios 15 a 16. Que comunhão tem Cristo e Belial? Cristo é de Deus, Belial é de Satanás. Que comunhão tem Cristo com Belial? Nenhuma, né? Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Essa é a comparação que o próprio Cristo fez para que o povo veja o que é fazer bem e ser bem e o que fazer bem e ser mal ao mesmo tempo. Então, se você faz bem sendo mal, não vale, é nada o que você está fazendo. Né? Se você faz bem sendo mal, é nada. Se você é mal fazendo bem e vice-versa, é nada. Né? É nada, porque Cristo e Belial não tem comunhão. A justiça com a injustiça também não tem comunhão. Entenderam agora? Porque você fazendo bem e fazendo o outro lado errado, bebendo, se prostituindo, né? Deus vai aceitar você? Não vai. Não vai. Deus só vai aceitar você se você faz o bem e o outro lado também é do bem, é de Deus. Tem amor puro no seu coração, né? É como, né? Você tem, quem tem o amor puro no coração, sincero, tem Deus, tem Cristo, porque Deus é amor. Se você tem um amor verdadeiro no seu coração, né? Se é obediente, né, naquilo, porque se você tem um verdadeiro amor no coração, sincero, você não vai fazer coisas erradas. Se você tem o amor puro e sincero no seu coração, você não vai fazer coisa errada, porque Deus é amor. Se você tem esse amor puro no seu coração, você tem Cristo e você tem Deus em você. Mas se você diz que tem o amor puro e sincero no seu coração, está falando mal do outro, tem inveja do que o outro tem, né? Está bebendo, está se prostituindo, que amor é esse que você tem? Seu amor é falsificado, não serve para Deus, né? Não serve. Como eu estava lendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei de Moisés, que é maldição, fazendo-se maldição por nós, lá naquele tempo lá. Esse nós, não é nós hoje não, o povo é quem diz, né? Que está escrito nós, mas isso aí é Paulo falando lá naquele tempo, que Cristo se fez maldição por nós, lá naquele tempo, não é agora, tem que entender isso, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei de Moisés, fazendo-se maldição por nós, que eram os pecadores daquela época, né? Os transgressores, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na lei de Moisés era assim. Quando acontecia um pecado grave que não podia ser pago pelo sangue do bode, ele morria no madeiro. É a regra da lei de Moisés. Morria no madeiro. E Cristo morreu no madeiro porque Cristo morreu numa cruz. Cristo morreu numa cruz porque o povo israelita, o povo da tribo de Judá e os outros, que era contrário à sua lei, à sua doutrina e o seu mandamento, achou que Cristo estava de pecado, estava errado, né? Estava pecando contra eles, né? Estava pecando contra esse povo, contra o povo israelita e as tribos. Eles achavam que Cristo estava pecando contra ele, contra as leis que eles tinham o entendimento. Por isso que matou ele crucificado e não quis aceitar a nova aliança. Para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo,
a fim de que nós recebemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Que pela fé? Pela lei que Cristo vai dar para obedecer. A fé é obediência. Pela fé a promessa do Espírito. Então, aquele que tem a fé, que é a obediência à lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, teremos a promessa do Espírito. Que Espírito é isso? A salvação. Porque quando nós perdoamos os pecados, que é batizado, nós recebemos um Espírito também. Um Espírito de adoção no batismo, né? Que é quando nos tornamos uma nova criatura. Por quê? Nos tornamos uma nova criatura. Porque não vamos fumar mais, não vamos beber, não vamos prostituir, não vamos adulterar, não vai fazer nada de errado. Não é que não faça, pode cair em tentação de fazer. Mas durante essa trajetória, você deixou de fazer essas coisas. E aí quando batiza, você recebe um espírito de adoção. Mas a promessa do Espírito Santo é no último dia, no dia de ir para a casa do Pai, de ir lá para o mundo habitável de Deus. Por isso que nós devemos fazer o bem agora, né? Até a gente até ficar com fome, nós podemos ficar com fome para dar de comer a outra pessoa que está com fome. Devemos tirar do nosso para dar ao próximo, né? Se tem uma pessoa com fome e eu estou com um prato de comida, eu posso dar a ela. É muito difícil essa doutrina, né? Para quê? Para que ajuntarmos brasas de fogo. Isso está lá em 2 Coríntios também, Paulo falando. Para juntar brasas de fogo. E que brasas de fogo são essas que um cristão está juntando enquanto vive aqui na terra? É porque no último dia, o cristão que for achado digno de ir para o Pai, para o mundo habitável de Deus, quando Cristo vier, né, ele vai ser transformado no batismo do Espírito Santo e em fogo. E esse fogo é as suas obras que você está juntando aqui, as suas obras de bondade. Então, como está escrito na Bíblia, amontoai brasas de fogo, amontoai brasas de fogo para a tua salvação. O que é essas brasas de fogo? Fazer o bem, né? Fazer o bem, obedecer à lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, né? Para amontoar essas brasas, para no último dia, quando Cristo vier, ele vai batizar nós no Espírito Santo e em fogo. E esse fogo é essas brasas que a gente está juntando de bondade em nosso ser material aqui na terra. Essas são as brasas de fogo no último dia, né? Entendeu, né? Olá, Santo, é Eduardo Santos. Bom dia, boa tarde, sei lá que hora já é. É quase boa tarde. Tá, então vamos lá. Irmãos, como homem falo, né? Um testamento, Paulo está dizendo. Irmão, como homem falo um testamento. Embora o homem, uma vez confirmado, ninguém anula, nem lhe acrescenta alguma coisa, né? Irmão, falo como homem. Paulo está falando para os Gálatas. Falo como um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém anula, né? Nem lhe acrescenta coisa alguma. Por quê? Ora, Abraão e a seu descendente foram feitas promessas. Foi feita promessa para Abraão, foram feitas promessas para Isaac, né? Não diz a seus descendentes, como falando de muito, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Cristo é descendente de Abraão, né? Por quê? Porque Abraão morreu, deixou Isaac.
deixou também Ismael. E eles foram tendo filho, e ele morreu. E os filhos foram tendo filho, e os filhos foram tendo filho, e foram tendo filho, e foram tendo filho. Ao chegar ao ponto de Deus enviar Cristo para resgatar seu povo, no ventre de Maria, que é uma descendente lá de Abraão também. E Cristo, por Maria ser descendente da geração de Abraão, Cristo também é descendente de Abraão por conta dessa sequência. Entendeu? E digo isto ao testamento anteriormente confirmado por Deus, que é a lei de Moisés. A lei, né? E digo isto ao testamento anterior, que é a lei de Moisés, confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Essa lei veio 430 anos depois de Deus tirar eles da escravidão lá do Egito. Não invalida, essa lei não invalida de forma a tornar inoperante a promessa, né? Essa lei dada depois que o povo israelita e as tribos saíram lá do Egito, depois de 430 anos de escravidão, essa lei de Moisés, ela não invalida de forma a tornar, né, inoperante a promessa que Deus fez a Abraão e a todos eles. Pois, se da lei provém a herança, né, se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. A promessa Deus deu a Abraão gratuitamente, mas ao povo israelita e o resto, ela foi dado, né, essa promessa através da lei, para quem seguir ela ao pé da letra, ser conduzido até Cristo chegar, né? Logo para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, né? A lei de Moisés foi dada para o povo porque Deus fez vários milagres lá através de Moisés para esse povo acreditar com todo rigor em Deus, para todo mundo acreditar que Deus é o Todo-Poderoso, né? Por isso que foi feito aqueles milagres todos lá no Egito através de Moisés, para que o povo que era de herança de Deus acreditar em Deus com toda certeza. Mas como eles eram cauterizados nos deuses do Egito, né, que eram aquelas esculturas, aquelas estátuas da época, né, Deus deu a lei a ele e disse a ele: não façais para vós imagem de escultura nenhuma, nem embaixo do céu, nem em cima, nem debaixo d'água, nem de canto nenhum. Não faça imagem de escultura para si, não se ajoelhe diante dela, não ore para ela, não faça essas coisas, porque eu sou o único Deus de vocês. Por isso que foi dado a lei para o povo israelita, por causa das transgressões dele, logo assim que saiu do Egito, né? Até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjo, né? Quem foi ordenada por meio de anjo? Essa promessa a Moisés, os anjos, que falou pela mão de um mediador, né? Ora, o mediador não é de um só, mas de Deus é um só. Entendeu agora? Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é de um só mediador, que é Cristo. É a lei então contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque
se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, como a lei de Moisés é falha, não tem justiça, a justiça vem pela lei de Cristo, mas pela lei de Moisés não vem justiça, porque o povo passaram a desobedecer. Né? O povo que era de Deus desobedeceram completamente, foram para a legião do mal. Né? O povo de Deus foram para a legião do mal, desobedecendo totalmente a lei de Moisés. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Né? A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crê, aos que vai obedecer à lei de Cristo. Né? Mas antes que viesse a fé, que é a lei de Cristo e a sua doutrina, né, estávamos guardados debaixo da lei de Moisés, encerrado para aquela fé. Quer dizer, todo aquele que seguiu Moisés, a lei de Moisés, até Cristo chegar, ele foi encerrado, né? Porque a lei de Moisés era a lei de Moisés era para conduzir até Cristo. E quando Cristo chegou, ela foi encerrada, como está escrito. Antes que viesse a fé, mas antes que viesse a fé, que era Cristo, estávamos guardados debaixo da lei de Moisés, encerrado. Os que seguiram, não os desobedientes, esses são os que seguiram. Estamos encerrados para aquela fé que se havia de revelar, que era Cristo. De modo que a lei se tornou nosso aio. Né? Ele está dizendo, a lei de Moisés, naquela época, para o povo que seguia ela ao pé da letra, tornou-se para esse povo um aio. Né? De modo que a lei de Moisés se tornou nosso aio. Esses são que seguem a lei de Moisés, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Então, a lei, aquele que obedeceu corretamente a lei de Moisés, foi conduzido até Cristo. Quando Cristo chega, ele é justificado, não pela lei de Moisés, mas pela lei de Cristo, porque aí ele vai abandonar a lei de Moisés e vai seguir a lei de Cristo, a nova aliança, a doutrina e os mandamentos dados por Deus a Cristo para eles e para nós nos dias de hoje. Né? Então, todos nós que seguem a lei de Cristo, a doutrina, somos justificados por Cristo e por Deus. Né? Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Que aio é esse? A lei de Moisés. Quando veio a fé, que é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, já não estamos debaixo de aio, que é a lei de Moisés. Não estamos mais. O verdadeiro cristão não segue nada da lei de Moisés, mas da lei de Cristo. Né? Pois todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus e não pela fé na lei de Moisés, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Na lei de Moisés não tem batismo. Né? Na lei de Moisés não tem batismo para se revestir de Cristo. Né? Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem,
não há mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Seja quem for, todos nós somos um em Cristo. E se sois de Cristo, ele está dizendo, aquele que segue a lei de Cristo, aquele que chegou através da lei de Moisés até Cristo, deixou a lei de Moisés, está seguindo a lei de Cristo, que é a nova aliança, a sua doutrina e o seu mandamento é revestido de Cristo através do batismo. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há mulher, não há homem, porque todos vós sois um só em Cristo. Né? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. E se sois, E se sois de Cristo, através do batismo, de seguir a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e se sois de Cristo, então somos descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Porque nós somos descendência de Abraão e herdeiro da promessa. Por quê? Porque na sequência, Abraão morreu, Isaac morreu, mas foi deixando os filhos, e foi seguindo, e foi seguindo, e foi seguindo. Quando Cristo chegou em espírito para se tornar carne, Maria era descendente dessa família. E ele se gerou no ventre dela, carne como nós, para resgatar o povo de Deus que tinha se perdido. Por isso, Maria é descendente de Abraão, Cristo também, porque Cristo veio do ventre dela. E nós vamos passar, depois do batismo, que estamos revestidos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante. O Evangelho incita-nos da lei, Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, está falando para os Gálatas, para poder convencer eles, porque eles estão indo através da conversa de outras pessoas, esses Gálatas aí, essa pregação para esses Gálatas aí, é porque eles estão indo atrás de outras conversas e não da doutrina que recebeu de Cristo. E Paulo está falando para eles, instruindo eles, para que eles não saiam da igreja verdadeira, para que eles não vá para a igreja das estátuas, dos ídolos, dos deuses, das estátuas de escultura. Por isso que Paulo está combatendo os Gálatas nessa pregação aqui, para conscientizar ele de que ele está na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a doutrina e seu mandamento. Então Paulo está dizendo, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, eu sou o pai, eu tenho uma criança, ela é o meu herdeiro, não é verdade? Ela é o meu herdeiro ou a minha herdeira. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo. Ele é criança, não tem ordem, não tem nada. Não difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Mesmo ele sendo dono de tudo, da herança, mas ele é menino ainda. Então ele não tem ordem para dar a um servo, essas coisas. Como está escrito aqui, ele não tem poder algum ainda, porque ele é menino. Mas está debaixo de tutores, que é os pais, e curadores, que é o pai, até o tempo determinado pelo pai. Isso também
é Cristo, a doutrina, né? Está sendo como um menino. Quando Cristo chegou, mandado ele foi menino, teve que esperar crescer para poder executar o que o pai mandou, né? Mas está debaixo de tutor e curador e o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, está falando Paulo e os Gálatas, né? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo, que é o pecado, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, que é a lei de Moisés. Cristo nasceu debaixo da lei de Moisés. Cristo obedeceu à lei de Moisés até chegar seu tempo, né? Cristo obedeceu à lei de Moisés até ele chegar o tempo de mudar a lei, né? Porque ele era criança, para resgatar os que estavam debaixo da lei de aonde? Da lei de Moisés, né? Ele ficou debaixo da lei esperando o tempo para resgatar os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim de recebermos a adoção de filho. Eu não falei que quando nós batizamos, recebemos o Espírito de adoção? Então é isso aqui. Quando nós é batizados, nós recebemos um espírito de adoção para se tornar filho de Deus no batismo, com o perdão dos pecados, né? Então, para resgatar os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim de recebermos a adoção de filhos. Obrigado aí pelo bastão. E porque sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Então, todo aquele que é batizado vai receber esse Espírito de adoção de Cristo, né? Deus enviou aos nossos corações a lei, a doutrina e os mandamentos, né, que é dado por Cristo. E quando nós é batizados, nós recebemos esse Espírito de Cristo, esse Espírito de adoção, que clama Abba Pai, né? Portanto, já não és mais servo, mas filho, né? Servo da onde? Servo do pecado, servo do mundo, né? Portanto, já não é mais servo. Servo da onde? Servo de Satanás, mas filho de Deus. E se és filho, és também herdeiro por Deus, porque batizou e recebeu esse Espírito de adoção de Cristo. Outrora, quando não conheceis a Deus, mas servia aos que por natureza não são Deus, né? Então, quando não se batiza e serve a outro, que serve é servo de outro, né? De outro Deus que não é Deus. É isso mesmo. Outrora, quando não conhecia a Deus, porque servia ao pecado, né? Outrora, quando não conhecia Deus, era servo do pecado, servia aos que por natureza não era Deus, né? Servia ao Deus do mal, servia ao Deus de Satanás, né? Outrora, quando não conhecia Deus, servia aos que por natureza não era Deus, porque servia a Satanás. Era nos tempos dos ídolos, dos deuses, como está escrito aqui, que por natureza não era Deus. Eles pregavam, oravam para esses deuses da época, né? Clamava a ele, se ajoelhava, mas ele não era Deus. Era uma estátua, como no próprio lei de Moisés, lá em
Salmo está dizendo, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Esses são esses deuses, né? Esses deuses aqui que os pecadores desse tempo aí de Paulo estavam adorando, né? Outrora, quando não conhecia Deus, né, servia aos que por natureza não eram deuses, porque naquele tempo eles faziam várias estátuas, né? O povo que era de Deus mesmo, que passou para a legião do mal, eles faziam várias estátuas e colocavam o nome. E diziam eles que era Deus, mas não tinha nada de Deus neles, nada de nada, né? Então eles adoravam esses deuses, né, que por natureza não era Deus, né? Agora, porém, já que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, porque ele aceitou a doutrina de Cristo, né, a lei de Cristo e os mandamentos, se batizou, lavou seus pecados, recebeu o espírito de adoção, se tornou uma nova criatura, agora é conhecido de Deus, essa pessoa, né? É conhecido de Deus, né? Agora, porém, já que conhece a Deus, né? Que passou a conhecer a Deus, ou melhor, Paulo está dizendo, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esse rudimento fraco e pobre, aos quais de novo quereis servir, né? Porque é os Gálatas, né? Que foram batizados, ele está falando para essas pessoas aí na Galácia, que foram batizados, né? Lavados, e estão na igreja de Deus, mas estão saindo, indo atrás da conversa de outros pregadores nesse tempo aqui, né? Eles, né, que vou ler o versículo, eles estão indo atrás de outros pregadores, né? Falando para ele, não, vamos lá para a minha igreja e coisa e tal. Mas eles receberam a doutrina, a lei da verdadeira igreja, a única e verdadeira, que é a igreja de Deus. Mas os pastores falsos da época daí estão tentando buscar eles para eles, né? Estão tentando pegar eles de volta, né, para eles. Agora, porém, que já conheceis a Deus, Paulo está dizendo para os Gálatas, né? Vocês conhecem Deus, ou melhor, Deus conhece vocês, como tornais outra vez, está reclamando com ele, como é que vocês querem tornar outra vez para esse rudimento fraco, pobre, aos quais de novo quereis servir, e é voltar para a igreja falsa e servir as estátuas aos deuses, né? Aos deuses. Outrora, quando vocês não conheciam a Deus, se via a esses deuses. E agora vocês querem voltar para lá de novo, né? Guardai dias e meses e tempo e anos, né? Paulo está dizendo que permaneça dias, meses, tempo e ano na lei de Cristo, na doutrina e no mandamento, firme, com todo o amor puro no seu coração, e não volte para os ídolos, né? Os deuses, que é chamado de deuses nesse tempo aí, né? Temo a vosso respeito, Paulo está temendo que eles voltem para lá, né? Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós, né? Ensinado, né, a igreja de Deus para ele. Paulo está achando que ele teme ao respeito desses Gálatas, que ele não volte para lá, porque senão ele tem trabalhado em vão para eles, né, pregando a igreja de Deus para esses Gálatas, né? Irmão, rogo-vos que vos tornei como eu, né? Rogo-vos que vos tornei como eu, venha para a igreja de Deus de volta, porque Paulo não era, né, da igreja de Deus, ele era da igreja dos deuses, como esse povo aí era, mas ele veio para a igreja de Deus. E Paulo agora é ministro encarregado de todas as igrejas de Deus,
Ele é quem prega a igreja de Deus. Ele está dizendo para os Gálatas, né? Tornai de volta, rapaz, vem, porque também eu me tornei como vós, nenhum mal fizeste, né? Nenhum mal me fizeste, então venha. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o Evangelho a primeira vez, né? E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezaste, né? Ele não. Paulo foi para lá doente, com a enfermidade, pregar a igreja de Deus, e eles não desprezaram Paulo por conta disso, né? Nem repeliu ele, antes me recebeste como um anjo de Deus. Os Gálatas receberam Paulo, né? Doente, enfermo, né? Recebeu Paulo, né? Não desprezou ele, né? Nem repeliu ele, mas antes recebeu ele como um anjo, mesmo como se fosse Cristo. Esses Gálatas aí que agora quer abandonar a igreja de Deus por conta de alguém que está mostrando outra coisa para ele. Onde está, pois, aquela vossa satisfação que vocês tinham comigo? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, né, teríeis arrancado os vossos olhos e vos teria dado. Os Gálatas, né, quando Paulo chegou, introduzindo a igreja de Deus verdadeira, com a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, os Gálatas receberam Paulo como se fosse um Deus, como se fosse Cristo, obedecendo com a maior satisfação, né? E ele está dizendo, se fosse possível, vocês arrancariam o olho de vocês e davam a mim, se caso eu cegasse, né? Ou fosse cego, vocês tinham arrancado o olho de vocês e tinha me dado, né? Como ele está dizendo aqui, tornei-me a casa agora, porque Paulo está repreendendo ele, né? E ele agora eles não querem aceitar mais a igreja que Paulo está pregando, que é a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Eles estão assim, né? Querendo ir para o outro lado, para Satanás, e abandonando a igreja, indo para a igreja falsa, a igreja das estátuas, né? Dos deuses, dos ídolos. Eles estão querendo voltar para lá. E Paulo está falando seriamente, perguntando a ele, tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade, né? E é assim que acontece. Se eu, por exemplo, já passei por isso, né? Eu fui para uma Assembleia de Deus, onde eu tinha uma pessoa muito conhecida minha, que por sinal era cunhado meu na época, ele era da Assembleia de Deus, e eu, como da Igreja de Deus, fui falar a respeito, aí a gente entrou no setor do dízimo, né? Que não é para cristão hoje ele quase bate em mim. Então, a gente torna inimigo das pessoas quando fala a verdade para eles que querem seguir a legião de Satanás, né? Dentro das falsas igrejas, seguir os falsos pastores. Essas pessoas, quando recebem a verdade da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, do mandamento de Cristo, a pessoa se torna inimigo dessa pessoa, porque fala a verdade para ela. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos procuravam zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir, e os outros, né, que querem resgatar ele, querem excluir para que zelosamente os procureis a eles, né? No que é bom, e é bom ser de sempre procurado, e não só quando estou presente convosco, né? Meus filhinhos, porque por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo seja formado em vós, né? Paulo está sentindo dor, né, de angústia por esse povo está abandonando a igreja de Deus, né? E Paulo está sentindo muito por isso, né? Eu bem quisera estar presente convosco agora, porque ele está falando em carta, né?
para esse Gálatas, né? E Paulo está falando em carta, e ele está dizendo: eu bem quiser estar presente aí convosco agora, e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo, né, a vosso respeito. Paulo está perplexo, né, com essa decisão do povo gálata, né, em querer abandonar a igreja depois de tudo que eles aceitaram Paulo como se fosse um anjo, como se fosse Cristo, né, aceitando a lei de Cristo, a doutrina, os mandamentos, e agora, por conta de outras pessoas que vai lá para a igreja dizer a eles que eles estão errados, que o certo é eu, né? E é isso que acontece muito, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, que vocês prosperem na vida de vocês, através da obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, né? Um amor puro e sincero em seus corações. Voltarei com o próximo vídeo, né, em Gálatas mesmo, capítulo 4 de Gálatas mesmo, né, versículo 21 em diante. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. Esse é o próximo vídeo, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam estudar a verdade da doutrina, da lei, dos mandamentos de Cristo e não de homem, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Não a que o homem inventou para proveito próprio, né? Então, deixa aí o joinha, ative o sininho para receber as notificações, né? E tenho dito,